A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 5, apenas o versículo 1, que diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. O título da nossa reflexão é Seja Insistente. Esse capítulo 5 do Evangelho de Lucas, mais precisamente dos versos 1 ao 11, nesse pedaço, nesse contexto, nós podemos ver que várias coisas aconteceram até Jesus chamar os seus primeiros discípulos. O subtítulo desse capítulo é Jesus chama os primeiros discípulos. E nesse recorte do capítulo 5, do verso 1 ao 11, muitas coisas aconteceram. Quando eu estava refletindo, no meu coração veio o que aconteceu nesse recorte até Jesus Cristo chamar os primeiros discípulos. Já inicia falando que uma multidão seguia e comprimia Jesus com o objetivo de ouvir a mensagem do Mestre, de ouvir a palavra de Deus. Aquele povo que ali estava tinha com certeza diversas necessidades, cada um com as suas características, mas o objetivo era ouvir o que o Mestre, o que o Senhor Jesus Cristo tinha a dizer. Aconteceu também que Jesus, vendo isso, escolheu o barco de Pedro para ser utilizado com o objetivo de ensinar aquele povo que o seguia, aquele povo que estava sedento de ouvir a palavra de Deus. Terceiro ponto que acontece de importante nesse texto, do capítulo 5, versos 1 ao 11, fala acerca da pesca milagrosa, onde Jesus manifesta o seu poder para mostrar a Pedro, para mostrar a Tiago e João, que eram homens experimentados no ofício de pescar, que muitas das vezes nós temos que confiar, eu posso dizer muitas das vezes não, todas as vezes nós temos que confiar no poder do Senhor Jesus para nos ajudar em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer. Pedro, Tiago e João eles não estavam conseguindo pescar nada, mas Jesus Cristo mostrou o local para eles lançarem a rede, lançaram a rede e ali fizeram uma pesca nunca vista antes. Por quê? Porque Jesus Cristo estava no negócio. Jesus Cristo manifestou o seu poder. Um quarto ponto importante que acontece nesse contexto é que Pedro reconhece que é pecador e que carece da misericórdia de Deus. Quando Pedro viu o milagre feito, ele disse: Senhor, o Senhor, por favor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Mostra ali que Pedro reconhece que ele não é nada diante do Mestre, diante de Jesus Cristo. Que ele era um homem pecador, que merecia algo de pior. Mas naquele momento, Jesus Cristo chega ao objetivo maior daquela missão, porque a missão de Jesus Cristo naquele momento era sim chamar os primeiros discípulos. Essa era a missão de Jesus. Jesus chama Pedro, Tiago e João para serem seus discípulos. E ali a gente consegue observar que Jesus Cristo, para chegar na missão, no objetivo principal da sua missão, muitas coisas aconteceram. E eu queria, nesse dia, refletir com você, até porque esse texto já foi refletido há alguns sábados atrás, e Deus falou muito forte ao meu coração acerca deste texto, e continuou falando comigo sobre esse tema. E no meu coração veio Seja Insistente, que é o título da nossa reflexão. E nós falamos aqui de um versículo, o versículo 1, que fala que a multidão, que o povo comprimia Jesus de todos os lados, com o objetivo de ouvir a palavra de Deus. O povo, essa multidão, eu posso conjecturar e posso trazer aqui a reflexão que no meio de uma multidão, no meio de um povo,
nós temos vários tipos de pessoas, vários tipos de necessidades. E eu imagino que nesse povo, nessa multidão, tinha curiosos, aqueles que estavam ali só para ver quem era Jesus, como ele se vestia, como era a sua feição. Os curiosos estavam ali, já ouvi falar deste Jesus, deixa eu lá dar uma olhada para saber quem é. Então, no meio desta multidão, com certeza, tinha curiosos. Creio também que no meio desta multidão tinha infiltrados, aqueles que queriam ver algum deslize de Jesus para poder incriminá-lo, para poder acusá-lo. Eu creio também que no meio desta multidão tinham doentes, pessoas que sofriam com doenças há muitos anos, há muito tempo, e estavam querendo ouvir uma palavra para que desse a eles a certeza de que haveria a possibilidade deles serem curados. Ali naquele meio também poderia ter pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam sendo oprimidas, pessoas frustradas, que viveram uma vida de frustração, vidas sem esperança, etc. Nessa multidão, nesse povo, eu creio que muitas necessidades haviam ali. E essas pessoas viram em Jesus a oportunidade para sanar aquilo que eles precisavam, para trazer à existência aquilo que não existia em suas vidas. Na minha percepção, caro ouvinte, esse povo, todos eles, os curiosos, os infiltrados, os doentes, os endividados, os frustrados, aqueles que não têm esperança, todos eles tinham sim sede de ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E Jesus Cristo, naquele momento, Jesus Cristo separou um tempo para aquele povo que queria ouvir a palavra de Deus proferida por Jesus. Jesus Cristo separou um tempo. A palavra de Deus, caro ouvinte, ela traz esperança. A palavra de Deus, ela traz cura das emoções. A palavra de Deus traz cura física, traz alegria, traz transformação, traz o ânimo, a paz, a fé, porque a própria Bíblia diz, eu já disse, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus traz amor, a palavra de Deus traz confrontação, sim, traz confrontação para mudar aquilo que precisa mudar em nossas vidas. Pedro, quando viu o milagre que Jesus Cristo fez na sua vida, o que ele disse? Senhor, afasta-se de mim que eu sou pecador. Ou seja, reconhecer que precisa de transformação. E a confrontação, a palavra confronta porque a palavra de Deus aponta algumas coisas em nossas vidas que precisam ser corrigidas. Jesus Cristo, caro ouvinte, ele tinha uma missão. Era recrutar discípulos para compor a sua equipe. Ele poderia, caro ouvinte, não dar ouvidos àquela população que estava ali comprimindo, apertando ele, seguindo ele. Ele fala, não posso dar atenção a vocês não, porque eu tenho uma missão a cumprir. A minha missão é chamar 3 discípulos para iniciar esse processo de discipulado. Ele poderia ter falado isso, ele poderia ter virado as costas para aquele povo, para aquela multidão que estava cheio de necessidade. Ele poderia, mas não fez. Mas ele agiu com amor. Jesus Cristo separou um tempo e um local de qualidade para atender aqueles que estavam necessitando de ouvir a palavra de Deus. Todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Todos nós precisamos entender que Jesus Cristo sempre separou o tempo para falar daquilo que era o mais importante, que era a sua palavra, a palavra de Deus. E qual foi o espaço? Ele pegou um barco, que era de Pedro, colocou um pouco mais para o mar, saindo um pouquinho da areia, para que pudesse dali falar para aquele povo que estava precisando. E eu creio também que na medida que Jesus Cristo ia falando da palavra de Deus, vidas iam sendo curadas, vidas iam sendo transformadas, a esperança voltou, né? O ânimo foi redobrado. Na medida que Jesus Cristo fala, a coisa acontece. E aquelas vidas que ali estavam passaram a ter fé. E na medida que elas tinham fé, o milagre acontecia em suas vidas. E nós? Será que nós estamos agindo igual a Jesus? Será que nós estamos separando tempo para atender pessoas
que estão tão necessitadas apenas de ouvir uma palavra vinda dos céus por meio das nossas vidas? Será que nós estamos separando tempo para falar da sua palavra, mesmo quando temos uma missão importante? Mesmo quando temos algo prioritário a fazer e ao nosso redor existem pessoas que estão precisando ouvir da palavra de Deus, palavra que traz esperança, que traz fé, que traz renovo. Será que nós temos deixado esta missão? Não é que vamos deixar de cumpri-la, mas sim olhar ao nosso redor, sermos empáticos, assim como Jesus sempre foi conosco, e ajudar pessoas, falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que transforma. Fica uma pergunta para todos nós. Mas o mais interessante, que chamou mais a minha atenção, que o título Seja Insistente, é que esse povo ouviu a palavra de Deus. Eles foram tão insistentes, ou seja, eles foram obstinados, eles foram contínuos, eles foram frequentes, eles foram assíduos na medida em comprimir a Jesus e quer ouvir a sua voz. E essa insistência trouxe na vida dessa multidão algum tipo de transformação. A Bíblia não fala aqui nesse texto que tipo de transformação aconteceu, mas é impossível não haver transformação quando a palavra de Deus entra no coração de alguém e esse alguém toma aquela palavra como verdade, e aí o Espírito Santo vai fazendo com que aquela palavra ela vai se multiplicando, vá frutificando e vai trazendo à existência aquilo que não existe naquele momento. É o ânimo que estava, precisando, era a alegria, era a tristeza que estava batendo, a alegria volta porque existe esperança, existe fé. E assim temos que ser, cada um de nós. Tanto eu quanto você temos que ter essa postura de insistência. A palavra de Deus nos orienta a orar sem cessar. Por quê? A palavra de Deus nos orienta neste sentido, orar sem cessar. É para que nós entendamos a importância de insistir, a importância de buscar, essa insistência no sentido de buscar, não de maneira infantil, não. É de buscar, Senhor, eu estou precisando disso. Ser franco o suficiente com Deus e dizer, Senhor, eu estou fraco, eu preciso da sua ajuda, eu preciso avançar, eu estou com dificuldade de orientar meus filhos nesses pontos. O meu casamento está sofrendo problemas que eu não estou conseguindo solucionar. Nessa insistência na oração, o Senhor sempre vai trazer uma palavra. Sempre vai trazer aos nossos corações uma saída. Mas para isso nós temos que insistir. Insistir em quê? Insistir em orar. Insistir em ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, ou seja, buscar na palavra de Deus, na Bíblia, que tem diversos exemplos de pessoas normais como nós, que tiveram acesso ao coração do Pai por serem pessoas insistentes, pessoas que tinham intimidade com Deus. Hoje é dia de buscarmos a intimidade com Deus. Deus quer de mim e de você a intimidade, mas para isso, sejamos insistentes. Não fique buscando em outros locais algo que você só vai encontrar em Jesus Cristo. O vazio existencial só em Jesus Cristo, só Jesus Cristo pode preencher. Jesus Cristo quer sim que eu e você insistamos, igual essa multidão que insistiu até que ele parou. Subiu no barco e do barco falou da palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. E ali está a medida certa para mim e para você, para que possamos alcançar aquilo que os nossos corações anseiam, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós projetamos. Mas acima de tudo isso, nós temos que entender que o mais importante é a intimidade e o relacionamento com o Pai. Então, eu não sei o que você está passando, mas uma palavra eu digo para você: seja insistente na busca ao Senhor. Porque quanto mais você insistir, bater na porta, a porta vai se abrir e Ele vai falar com você. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.